Dado o circuito, traçar a reta de carga e determinar o ponto de operação, ou seja, o ponto quiescente. Determinar neste circuito o transistor está a trabalhar no corte, na saturação ou na zona ativa. Para este tipo de exercício é necessário ter em mente o seguinte: o professor não precisa pedir que se calcule o IB, o IC, a potência dissipada, enfim, porque é ponto assente que o objetivo principal é determinar em que zona é que o transistor está a funcionar. Daí se subentende que é necessário calcular IB, IC e o VCE. Qual é o primeiro passo? Primeiro é preciso saber que para se traçar a reta de carga é necessário determinar dois pontos extremos. Neste caso, quando o VCE é igual a zero, o IC é máximo, condição extrema. A outra condição é quando o VCE é máximo, o IC é igual a zero. Lembram-se da matemática no plano cartesiano? Como é que nós calculávamos as coordenadas? Vamos ver duas situações extremas. Ou seja, um ponto P, dado um ponto qualquer, P, cujo par ordenado é x, y. Ponto P, né, nesse caso é igual a 0, 1. E o ponto Q, que é igual a x e y, onde Q seria igual a 1 e 0. Como é que nós havíamos de representar estes dois pontos no plano cartesiano? Simples. O eixo x e o y. Vamos supor 0,5, 1. 0,5 e 1. Onde é que está o ponto 0, 1? 0, 1 é o ponto em que x é 0 e y é 1. Neste caso seria este ponto. Onde é que nós temos o ponto 1, 0? É o ponto em que o x igual a 1 e y igual a 0. Seria este ponto. Portanto, vamos agora traçar uma reta. A reta seria essa. Para o exercício que nós vamos ver, transportando para o circuito transistorizado, este nesse caso seria o nosso IC e aqui seria o nosso VCE. São duas situações extremas. Portanto, voltando ao nosso exercício, vamos então, dentro da reta de carga, determinar em primeiro lugar o ponto A. O ponto A é o ponto em que o valor de VCE é o valor da saturação, ou seja, o valor de VCE é igual a zero, quando o transistor se encontra saturado. Ponto A. VCE, saturação, igual a zero. Ou seja, o IC é máximo, que é igual a VCC sobre RC. Para o caso concreto do nosso exercício, seria 15, que é a nossa tensão da alimentação, a dividir por 3 vezes 10 elevado a 3, que neste caso é o valor da nossa resistência. Isso seria igual a 5 vezes 10 elevado a menos 3, ou seja, 5 miliamperes. Então, este é o valor da corrente de saturação, ou seja, o IC máximo, quando o transistor está saturado. O VCE de saturação igual a zero.
Vamos agora para o ponto de bloqueio, que é o ponto B. Nós sabemos que quando o transistor está bloqueado, significa que não está a conduzir. Portanto, o IC de bloqueio é igual a 0. E o VCE tem, portanto, o valor máximo, que vai coincidir com o valor de VCC, que é igual a VCC, portanto, igual a 15 volts. Ou seja, como conclusão, o nosso IC máximo igual a 5 mA. E o VCE máximo igual a 15 volts. Ou seja, VCE igual a VCC. Então, determinamos os nossos pontos A e B. Neste caso, já estamos em condições de traçar a nossa reta de carga. Aqui temos o equivalente ao plano cartesiano que foi apresentado no exemplo anterior. Este eixo representa o plano X e este eixo representa o plano Y. Onde é que estão então os nossos pontos A e B? O nosso ponto A é exatamente este. E o nosso ponto B é este. São os nossos pontos extremos. São os nossos pontos extremos. Então vamos traçar a nossa reta de carga. Está traçada a reta de carga. É nesta reta onde vamos então encontrar todos os pontos possíveis de operação do transistor. Só para a nossa informação, quando o ponto que nós encontramos aproxima-se muito do valor de VCE, quer dizer que o transistor se encontra numa zona muito próxima do corte ou mesmo no corte. Quando o ponto se aproxima muito do IC, quer dizer que o transistor se encontra na saturação ou numa zona muito próxima da saturação. Do ponto de vista prático, as duas situações não são muito interessantes. Porque uma vai determinar o estado em que o transistor não está a funcionar e a outra vai determinar o estado em que o transistor está a funcionar em condições extremas. Uma vez determinada a nossa reta de carga, que é a reta que contém todos os pontos possíveis de operação do transistor, vamos então para o cálculo de IB no ponto de operação, IC no ponto de operação e o VCE no ponto de operação, que são os valores extremamente importantes para então interceptarmos o ponto de operação com a reta de carga. Vamos nesta primeira fase determinar o valor do IB no ponto de operação. Aplicamos a lei das malhas, VCC menos IB RB, uma vez que o IB é a corrente que passa sobre a resistência RB, menos VBE, que é a queda de tensão base emissor deste transistor, como tivemos o cuidado de dizer, que é um transistor de silício. Vamos então isolar para deduzirmos imediatamente a fórmula. Isto fica assim: IB é igual a VCC menos VBE sobre RB, o que é igual a 15, que é a tensão da fonte, menos VBE, que é 0,7 volts por se tratar de um transistor de silício, sobre RB, que é de 1 mega, portanto 1 vezes 10 elevado a 6. O que neste caso seria igual a 14,3 vezes 10 elevado a menos 6. Ou seja, IB, neste caso IB no ponto de operação, ponto que é igual a 14,3 vezes 10 elevado a menos 3, ou 14,3 microamperes, que é o valor da corrente IBQ. Será que
Este valor é suficiente para determinarmos a interseção do ponto Q com a reta de carga? Ainda não. O que nós precisamos de facto é o ICQ. Mas lembrem-se que precisávamos desta incógnita para então aplicarmos uma das fórmulas que nós vimos no princípio, que nos diz que beta é igual a IC sobre IB. Substituindo, IC, neste caso vai ser o nosso IC, que é igual a beta vezes IB, que é igual a 200 vezes 14,3 vezes 10 elevado a menos 6, o que seria, portanto, igual a 2,86 vezes 10 elevado a menos 3 amperes, o que é igual a 2,86 miliamperes. Uma vez determinado o valor do ICQ, que é 2,86 miliamperes, vamos ao gráfico e é mais ou menos neste ponto, 2,86. Então, este é o nosso ICQ. Vamos agora calcular o valor do VCEQ. O que é necessário para calcular o VCEQ? Basta aplicar a lei de Kirchhoff nesta malha. Para o cálculo de VCE, nós precisamos do VCC menos o ICRC menos o VCE, que é igual a 0. Substituindo, VCE será igual a VCC menos ICRC. Vamos agora aplicar os valores. 15 menos o IC, que é 2,86 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 3 vezes 10 elevado a 3, o que é igual. Este é o valor da tensão, 6,42 volts, que é o valor de VC. Uma vez determinado o valor de VCE, já temos um componente principal para então determinarmos, assinalarmos o nosso ponto de operação, ponto Q. Nesse caso, este valor estaria mais ou menos aqui, que são 6,42 volts. Então, vamos fazer a interseção deste ponto. Então, este é o nosso ponto de operação, que é o nosso ponto. Quando este circuito é polarizado com estes valores, a zona em que o transistor está a operar é exatamente esta. Está muito próximo daquilo que nós conhecemos como sendo a zona ativa. Quer dizer que com esta configuração, com estes valores, ele pode trabalhar como um amplificador. Não está muito próximo da saturação, nem muito próximo do corte. Com este exercício foi possível ver que, com base nos dados que nos são fornecidos, nós poderemos determinar a reta de carga, bem como o ponto de operação. Obrigado.